Amados, hoje, como sempre, como todos os nossos cultos, têm sido cultos, não só abençoados, mas têm sido cultos que têm acontecido com milagre. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos estudar, vamos falar sobre qual é o tamanho da sua fé. Por isso, no início, eu fiz aquela explanação e o Senhor me deu a leitura exatamente para que isso acontecesse em Romanos 3, para que vocês fossem preparados exatamente para ver e entender o que é que Deus quer falar e está falando esta noite. Porque nós cremos que Deus tem falado a todo momento com cada um de nós. Então eu pergunto e peço a você que reflita, faça uma retrospectiva e comece a analisar qual é o tamanho da sua fé. Você tem fé? Claro que você tem fé, mas nós estamos questionando e ensinando qual é o tamanho, para que você possa buscar uma fé do tamanho da sua necessidade, do tamanho que você possa exercitar a sua fé, exercendo o seu ministério para o qual o Senhor te chamou. Nós temos aqui um texto base que está no livro de primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4 e o versículo 44. Eu vou ler para vocês, por favor prestem atenção, e logo após eu estarei distribuindo algumas referências. Hoje nós temos quase umas 12 ou 13 referências. E o Senhor diz assim para nós no livro da Epístola de 1 de João, ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, amados, entenda o que Deus está falando. No livro de primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4 e o versículo 44. Mas eu quero aproveitar e pedir a você que procure memorizar esse versículo 4 da epístola de 1 de João, capítulo 5. Você procure memorizar esse versículo 4 e 44, missionário. Bem, do capítulo 5, não tem capítulo 5, né? Não, 44. Hein? 44. Não tem 44? Então, me perdoe, eu devo ter feito alguma confusão. Fiquem e observem o versículo 4. Observe o versículo 4. Muito bem. Então vejam vocês como Deus fala com cada um de nós, quando Ele diz: embora eu e você, ou e você estejamos nesse mundo, não pertencemos a Ele. E nós sabemos que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. E somos, diz o Senhor, que nós somos de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. E a nossa cidadania não é deste mundo. A nossa cidadania é uma cidadania celestial. Para isso, o Senhor nos separou. Ele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu quero acreditar que nós somos os escolhidos. Amém. E graças a Deus. Mas o Senhor diz que enquanto nós vivemos neste mundo, habitará em nós aquele que é maior, claro, maior do que nós. Por isso o Senhor
Senhor diz para nós: filhinhos, sois de Deus e já os tenho vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, amado, é fácil. Eu sei que cada um de vocês conhece essa passagem do disse que seria o 44. 4:4, não é isso? Amém. Obreiros é para isso, viu, irmãos? É para socorrer o pastor quando ele precisa, viu? Porque o pastor não sabe tudo não, viu? Nós estamos aprendendo e aprendendo junto. Então, grave, anote 1 de João capítulo 4, versículo 4. E o outro é 1 de João capítulo 5, versículo 4. Amém. Só para você entender, viu? Eu realmente coloquei aqui 4:4, mas eu não coloquei que era capítulo 4. Eu acho que eu fiz uma inversão. Mas muito bem. O importante é você entender o que é que Deus está falando, vai falar. E com certeza você não sairá daqui com as mãos vazias. Só sai se você quiser. Aleluia. Porque se você trancar o teu coração, Deus não vai agir. Deus age quando você abre o coração e deixa ele entrar. Aí ele começa a agir em sua vida. Fora disso, você tem que rever os seus conceitos em relação ao servir a Deus. E nós temos que aprender. E a palavra está aqui para nos ensinar. Vamos começar aqui pela frente aqui com a irmã Jane. Eu não costumo chamar de Jane. Genilda. Eu não gosto muito de apelido, viu, irmãos? Me perdoe, viu? Eu não gosto muito de apelido, não, viu? Aqui tem umas pessoas que chamam até um nome e é chamada de outro nome que não tem nada a ver com elas, tá? E misericórdia, só pela misericórdia. Então a senhora leia João 10, versículo 10, só a parte A, tá? 10, só a parte A. A irmã Adriana, 2 Coríntios 4:4. Vamos caminhar. Irmão Macauã, para não ficar de fora, só fica com o microfone. Isaías 53:6. Vamos voltar ali, caminhando ali com a missionária Clarilene. Lucas 13, versículo 10 e 17. Não é o 10 ou 17, versículo 10 e o 17. Vamos voltar ali. Irmã Cleidiane, Salmo 91:15. Irmão Robson, Isaías 49:15. Missionária Fátima, Salmos 27:10. A irmã que está nos visitando, João 16:33. Voltemos ali no início da fila. Quem que é o início da fila? Irmã Conceição, Filipenses 4:19. Mais um só, mais uma referência. Gabriel, irmão Gabriel, João 10:10, só a parte B. Viu? Só a parte B por irmão Gabriel. Que a irmã vai ler só a parte A. Amados, é interessante que se você começar a observar, amados, só para você poder entender, eu já falei que quando você gosta de ler, de participar, fique as primeiras cadeiras, viu? Muito bem. Nós entendemos que quem está no mundo é você que está no mundo? Não. A Bíblia diz que quem está no mundo para nós é o inimigo de nossas almas, é o diabo. Ele sim, ele está no mundo. Ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. É chamado Deus deste século. Ele é o diabo, é o autor dos flagelos destes séculos. Imagina você, só você ver as reportagens, os noticiários, ler os jornais, revistas, que você vai entender o porquê ele é o
Páscoa. Porque em nós Ele não pode tocar. Glória a Deus. Porque nós já fomos separados por Deus. Glória a Deus. O Senhor nos separou. Amém. E a Bíblia diz que Ele não pode nos tocar. Claro, se nós dermos espaço. Mas se nós dermos espaço, Ele vai nos atingir. E você vai ser destruído, assim como tem milhões de pessoas sendo destruídas. Eu não gosto nem de falar muito sobre esse assunto, porque a coisa está ficando num nível tão sério que eu creio que tudo isso que está acontecendo, a violência, o amor, isso tudo já chegou até as narinas de Deus. E creio eu que vai acontecer como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quando o pecado chegou ao trono da graça, Deus destruiu aquelas duas cidades. Não deixou nenhum ser vivente. Destruiu na totalidade Sodoma e Gomorra. E eu vejo o Brasil hoje como uma Sodoma e Gomorra. Se você observar, você vai entender o que eu estou falando e o porquê estou falando. O homem não tem mais fé, o homem não tem mais amor, a vida do ser humano não vale um real, não vale mais nada. Hoje o inimigo entrou no coração do homem e o homem mata para ver a pessoa cair. Mata para satisfazer o seu ego. Tudo errado, irmãos. Então vamos entender o que é que o Senhor está falando conosco. Leia para nós João 10, só a parte A, por favor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Amém. Complementando aí, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Não, mas para só acabar, Não, só a parte A. Eu estou adiantando já para vocês aí refletindo na grandeza de Deus para as nossas vidas. Deus trata assim. Ele veio para quê? Para nos dar vida, para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Só para nós entendermos. Leia 2 Coríntios 4:4 ainda dentro desse item, por favor. Aos quais os Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Então veja o que o inimigo está fazendo com a humanidade. Ele está cegando o homem, para que o homem não veja a luz do Evangelho do Senhor. O que é que o Evangelho do Senhor está falando com o homem nos últimos dias? O Evangelho está alertando para cada um que busque no Senhor, busque no Evangelho do Senhor, para que você possa buscar receber a promessa de Deus. Porque senão, amado, você vai ficar de fora. Infelizmente ficará de fora. O Senhor diz para nós com uma clareza muito grande, quando Ele diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, amado, Deus está nos dando a oportunidade de nós voltarmos para Ele, de nós buscarmos nele a solução para os nossos problemas, para as nossas vidas. Senão nós vamos ficar, não adianta você falar assim, mas eu já servi a Jesus, eu já andei com Jesus, mas não importa, agora que você está aqui fora, você foi destituído, o seu nome não consta mais no livro da vida. E o Senhor fala para nós em Apocalipse 15:20 que se o seu nome não for encontrado no livro escrito no livro da vida, você vai ficar de fora, você não vai ser reconhecido no céu como filho do Deus Altíssimo. Qual é a dúvida? Nenhuma. Então, amados, busque fé. Busque se fortalecer, restaurar o seu ministério através da fé em Jesus Cristo de Nazaré. Porque
só Ele pode fazer isso. Mas vamos entender quando o Senhor fala para nós, Ele diz para nós assim: o que está no mundo? Nós falamos quem está no mundo, agora eu vou falar o que está no mundo, só para você entender. Eu entendo que é muita coisa ruim, é enfermidade, é muita coisa ruim, é o que está verdadeiramente no mundo, tá? O pecado, esse é que está no mundo nos últimos dias. Então nós entendemos que é quando o Senhor fala assim: mas aquele que está em nós, o Senhor já venceu, tá? Já venceu o pecado. Leia Isaías 53:6, por favor, só para nós entendermos melhor. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Fez cair sobre ele a iniquidade de toda a humanidade. Fez cair sobre ele quem? Sobre Jesus Cristo de Nazaré. Tanto é que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou tudo sobre ele. Para quê? Para que você hoje tivesse essa oportunidade de estar aqui num templo do Senhor, buscando no Senhor, tá? Receber a promessa do Pai. Porque é o que nós estamos fazendo, buscando, tá? Entendimento, intimidade, tá? Nos santificarmos para recebermos a promessa de Deus. Muito bem. Ainda dentro desse assunto que está no mundo, nós temos também aqui, que eu acabei de dizer para vocês, a enfermidade. Tanto é que o Senhor diz assim: mas aquele que está em nós, o Senhor já venceu as enfermidades. Venceu. Ele também levou a enfermidade, nós acabamos de falar sobre isso. Quer ver? Leia para nós, por favor, Isaías 53:4. Vamos entender o que é que a Bíblia está falando. É isso mesmo, é claro, missionária Clarineira. Não? Hein? Ah, é? Não tem problema não, irmão. Talvez eu esqueci aqui. Pode sentar que eu leio daqui para vocês. Não tem problema não. Isaías 53:4 diz para nós: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando o homem não conhece a palavra do Senhor, foi isso que aconteceu. O ser humano achava que ele estava pagando por algum pecado que ele tinha cometido, e não era nada disso. Ele era imaculado, ele não tinha pecado, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu tudo. Mas ele veio para nos resgatar. Por isso, ele veio e resgatou cada um dos seres humanos, levando sobre si tudo que não prestava do homem, deixando o homem livre para tomar a sua decisão, para caminhar segundo o seu coração. E mesmo assim, são milhões e milhões de pessoas que não querem nem ouvir falar de Jesus. Mas nós somos privilegiados, porque nós seguimos e servimos a Jesus. Ele nos deu a oportunidade, nós agarramos a oportunidade, e aqui nós estamos para segui-lo, mas segui-lo com o coração. Conhecê-lo não por ouvir falar, mas conhecê-lo como o seu Senhor, como o seu Deus. Muito bem. Então vamos, ainda dentro desse item de enfermidade, leia Lucas 13, versículo 10 e o 17, por favor. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Amados, não é difícil de entender o que Deus fala, porque ele diz que Jesus ensinava no sábado em uma das sinagogas, e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados.
e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Por que ele ensinava no sábado? Porque o sábado pertence a ele. Mas os fariseus não entendiam isso, eles eram falsos. Eles queriam que o homem, o povo, cumprisse a lei de Moisés, mas eles mesmos não cumpriam. Eles eram demagogos. Eles queriam era se aparecer. Eles queriam era sentar nos melhores lugares de destaque nas sinagogas. Então, amado, a história é uma história que não mente, ele fala a verdade para nós. Mas muito bem, ainda para que você possa entender o que é que está no mundo, eu quero dizer para vocês que nós temos 7 itens que vai falar do que é que está no mundo, irmãos. Só para você entender, nós já falamos que é o inimigo das nossas almas, o diabo, o pecado, a enfermidade, tá? Vamos falar da angústia agora e da tristeza. Para você poder entender com clareza o que é que Deus quer falar contigo, mas o Senhor diz para nós que aquele que está em nós, o Senhor nos livra das angústias, das tristezas. Você quer ver? Leia para nós Salmos 91:15, por favor. E ele invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-los e glorificarei. Amém. Olha, é tão fácil, né, amados? É difícil. Ele te ensina, ele me ensina você, ele diz, e ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aí eu pergunto para você, qual é o tamanho da sua fé? Você tem dado glória a Jesus? Você tem glorificado o santo nome do Senhor Jesus? Vai pensando como as coisas têm que acontecer em nossas vidas, amados. Veja você, quando o Senhor diz para nós o que está no mundo, o item 5 diz assim, a rejeição. Veja o que a Bíblia fala sobre a rejeição. Mas aquele que está em nós, o Senhor nos ampara e nos ama com seu amor eterno. Leia Isaías 49:15, por favor. Prestem atenção, irmãos, para você entender o que é que a palavra quer falar sobre a fé nesta noite. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Pode uma mulher esquecer o seu filho? Não, mas tem mulher ultimamente, no mundo que nós vivemos hoje em dia, tem, viu, irmãos? Tem mulher que só não está esquecendo, não. Está jogando ele no cesto de lixo. Não, está jogando fora, não quer mais não. Isso é falta de amor. Mas o Senhor diz, tá, que não pode ser assim. Por isso é que ele fala para nós que o homem não pode ser rejeitado. Pode uma mulher esquecer-se também do filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha que Deus, olha a maravilha de Deus, olha como Deus fala. E quando ele cita essa passagem, pode uma mulher esquecer o seu filho? Mas ela pode esquecer, mas Deus não esquecerá de nós. Ele está afirmando que Ele não esquecerá de nós. Isso é amor, irmãos. Esse é o amor é incondicional. É um amor que não impõe condições. É um amor verdadeiro. E Deus verdadeiramente é amor. Ainda dentro desse item da rejeição, leia Salmo 27:10, por favor. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém. É Salmo 27:10, missionário?
27, 10. Amém. Item 6. Item 6 está dizendo que o que está no mundo, as aflições. Como é que o homem vive hoje? Se você parar e observar, você vai ver que o homem hoje vive em total aflição. Hoje você não tem mais segurança nem de sair de dentro da sua casa. Você não sabe se você sai de manhã e se você voltará. Você vive com essa aflição em seu coração diariamente. E não tem jeito de ser diferente, irmãos. Vamos ver aqui o que o Senhor fala para nós. Mas o Senhor diz assim: mas aquele que está em nós, o Senhor nos livra da aflição e dá todo o jugo do adversário. Quanto temos de enfrentar tais coisas? Simplesmente nós lembramos de quem está dentro de nós. Se você estiver com Jesus, eu te garanto que você não vai ter aflição. Você vai estar em paz. Porque se você estiver com Ele, você está bem. E é assim que nós temos que fazer, exercitar a nossa fé. Mas vamos complementar para que a Bíblia nos fale, para que não fique só nas nossas palavras. Livro de João 16, 33, leia por favor. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? O que Jesus falou para nós na sua palavra? É isso? Jesus falou para nós: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Amém? Nos dá todo o subsídio que nós precisamos. Ele nos restaura, Ele nos fortalece. Então não tem nenhum motivo para nós recuarmos. Eu estou dizendo recuarmos porque tem muitos irmãos que têm recuado. Tem muitos irmãos que abandonou o arado. Tem muitos irmãos que olham para a direita, olham para a esquerda, olham para trás e abandonam os caminhos do Senhor. E eu digo para você nesta noite: onde está a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Você não crê em Jesus Cristo de Nazaré? Porque se você crê em Jesus Cristo de Nazaré, crê com o coração, você não abandonará Ele em hipótese nenhuma. Você continuará servindo a Ele com o coração e com todo o amor da sua vida. Verdade. Muito bem. Então veja vocês como o Senhor fala para nós. Vamos complementar no versículo, último item, que é o item 7, tá? A pobreza, a ruína e a miséria. Preste atenção, irmãos. Nós já falamos do diabo, o pecado, a enfermidade, a angústia e tristeza, já falamos da rejeição, já falamos das aflições, e vamos falar agora para que você entenda e complemente esse ensino desta noite: a pobreza, a ruína e a miséria. Mas o Senhor diz: mas aquele que está em nós, o Senhor, nos livra da pobreza, da ruína e da miséria. Nos livra sim, amados. Veja você, Deus não nos chamou para ser paupérrimos, para sermos mendigos, para mendigarmos o pão. Ele diz que o justo e nem a sua descendência jamais mendigará o pão. Agora, isso é pela fé, irmãos. Você tem que ter fé. Não adianta, você tem que ter compromisso com Deus, porque quando Ele diz que não tem compromisso com aquele que não tem com Ele, é fácil de entender. Veja você que Deus não nos engana em momento nenhum. Ele é claro e nos ensina com clareza, para que cada um possa entender o que é que Ele está falando conosco a todo momento de nossas vidas. Amado, adore-se
tenho tempo. Hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso lá com a minha vizinha, com a minha amiga. Hoje eu estou com a cabeça doendo. Meu Deus, eu estou tão indisposta hoje, eu não vou para a igreja não. Irmão, não faça isso não. Dê um basta, porque o inimigo quer isso, quer que você faça exatamente isso. Ele está lançando uns dardos malignos em você para que você possa realmente proceder desta forma. Qualquer motivo é motivo para você não adorar a Deus, não ir para a igreja do Senhor, não ir buscar ao Senhor. Dê um basta nisso. Quando você sentir isso em você, eu não vou hoje porque eu estou assim assado. Repreenda isso da tua vida. Diga para o inimigo da sua alma: está repreendido em nome de Jesus. Porque Deus te deu autoridade para você fazer isso. Mas vai para a igreja. Vai para a igreja, não importa como, mas vai para a igreja buscar no Senhor. Porque com certeza o Senhor te honrará. Deus não vai ganhar não, viu? Eu vou para a igreja, se eu me dá isso. Não faça isso não, que Deus não barganha com ninguém não, viu? Deus é soberano. Vá por amor e Deus também vai te abençoar, porque Ele também te ama. Agora, busque fé, tenha fé, creia. O que a irmã testemunhou aqui hoje? Eu fiz um propósito, estou orando, menino, mas aí de repente entra a dúvida no coração, eu não está. Irmão, se você fez um propósito com Deus, Ele diz, Salmo 37, Ele diz: deleita-te no Senhor. Deixa Deus trabalhar, irmão. Confia, creia, tenha fé no Deus que você serve. E eu te garanto que você vai ser vitorioso, viu? Mas creia. Muito bem. Vamos ver o que a palavra fala para nós sobre a ruína e a miséria, a pobreza. Mas nós sabemos que Deus nos livra de tudo isso. Por que os crentes andam aí, você vê crente, viu? Servo do Senhor, viu? Sorrindo até aqui, até no pé da orelha, o sorriso dele, só vive rindo. Por quê? Porque ele crê, ele confia, ele tem fé no Senhor, ele sabe que o amanhã vai ser melhor. Vai vir a tribulação? Vai. Porque o homem falar que ele não tem tribulação, ele é mentiroso. Como é que você vai se santificar se você não passar pelas tribulações? Como? Como é que você vai entrar no céu se você não se santificar? Eu não conheço outra forma, viu, irmãos? O Senhor diz que lá não entra pecado, lá só entra santo. E o homem, para ser santo, ele tem que santificar. E só através das tribulações, viu? Pastor, mas está pesado demais, a minha cruz é grande demais, eu não estou aguentando o peso da minha cruz. Irmão, Deus não dá uma cruz maior do que você pode carregar, não. Está pesada? Amarra em você e arrasta ela, mas não deixa ela para trás, não. Leva ela contigo. Haja o que houver, mas não abandone a sua cruz, porque senão você vai ficar de fora. Como é que você vai atravessar o abismo? Porque vai ter um abismo para você atravessar, que são as simulações. Como é que você vai atravessar? A cruz é a sua pinguela, é a sua ponte, viu? Você vai chegar aqui, vai colocar ela aqui e ela vai cair do outro lado e você vai passar sobre ela. Se você deixar o cortar, como é que você vai passar? Você vai ficar do seu lado mesmo. Não é isso que Deus quer para você. Mas vamos entender o que a palavra do Senhor fala para nós. Leia Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém? É fácil de entender?
falou para você? Para mim? Para toda a humanidade. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele fará. Amém. Ele fará. Por isso Ele está dizendo aqui para nós, ó, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tá? Não é pelos seus belos olhos, não. É pelo seu filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Então, só para você entender. E nós chegamos à conclusão, tá? Que nós temos que tomar uma decisão. Mas a decisão que nós temos que tomar é pela vitória, irmãos. Nós não somos perdedores. Porque os seguidores de Cristo Jesus são vitoriosos, são vencedores. E nada pode impedir isso. Nada. Mas o Senhor disse para nós, olha, porque se não conseguimos passar por cima do problema, passaremos ao redor. Se não conseguimos caminhar ao redor, caminharemos por baixo. Se não conseguimos caminhar por baixo, atravessaremos pelo meio, porque aquele que é maior habita em nós. Ele veio nos trazer vida de qualidade. Então o Senhor te dá toda forma, toda atenuante para você chegar do outro lado, para você ser um vencedor. Ele te dá toda a oportunidade. Ele fala no fundo do teu coração, ele fala é contigo. Você quer ver o que a palavra fala? Leia João 10, só a parte B, por favor. Olha, nós já falamos isso aqui, pedi para você refletir, viu? Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Amém? E acrescentando, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que não nos abandona. Esse é o Deus que está do nosso lado. Esse é o Deus que fala comigo e fala com você todas as vezes que você clama por Ele e que você diz: Senhor, eis-me aqui. Porque o Senhor não quer você pela metade. O Senhor não aceita dividir a sua honra e a sua glória com ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. É nós que somos criaturas do Senhor, que temos que chegarmos a Deus, porque Ele nos fez filhos seus. Ele que nos fez filhos seus. Não foi pelo seu querer, não foi pela sua vontade, não foi pela sua capacidade, não. Aprove a Deus assim Ele fazer. E hoje nós somos honrados, pelo menos eu sinto honrado em dizer e falar que eu sou filho do Deus Altíssimo. E graças a Deus por isso, viu, irmãos? Graças a Deus por isso. Amém, igreja? Amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém.